Liberdade de expressão. Você é a favor da liberdade de expressão dos professores dentro de sala de aula? A partir do momento que o professor deixa de dar aula, de dar o conteúdo necessário para que os alunos aprendam e passa a fazer militância, passa a tentar formar militantes dentro de sala de aula, usa a audiência cativa que ele tem para formar verdadeiras pessoas alienadas, porque muitas vezes um adolescente não tem capacidade argumentativa para argumentar com o professor. Então ele usa desse espaço para plantar informações muitas vezes falsas na cabeça desses alunos. Ele está errado e ele está ferindo, inclusive, o direito desses alunos, porque eles estão ali como audiência cativa, e por isso o professor não tem o direito de tomar esse tipo de conduta, e o aluno deve comunicar, sim, à direção quando isso acontecer e for flagrante. Dentro disso, se ele respeitar a liberdade, respeitar, né, o conteúdo programático, e se dentro disso ele colocar as opiniões dele também, deixando claro que são opiniões dele e botando contraditório, não tem problema nenhum, o professor tem o direito de falar o que pensa. O professor ele tem liberdade de cátedra baseado na Constituição, artigo 206, então ele pode falar o que ele pensa de acordo com a ideologia dele, não simplesmente o assunto programático, porque isso seria doutrinação. Isso você daria uma cartilha para o professor seguir e ele teria que seguir essa cartilha. E não simplesmente dar a opinião dele e o aluno ter o senso crítico. Também temos a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, que fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Não só isso, a gente tem a liberdade de cátedra dos professores que não está sendo respeitada pela Escola Sem Partido, porque eles simplesmente estão filmando os professores dentro de sala de aula e falando que é doutrinação ideológica a qualquer pensamento que não siga a cartilha que é destinada. Então, a gente tem a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias e concepções. No meu estado, por exemplo, existe perseguição de professores dentro de sala de aula e eles são filmados por simplesmente explicar sociologia. Então, um professor de sociologia não pode falar de movimentos sociais mais porque ele é filmado dentro de sala de aula. Isso é totalmente castrar a liberdade de expressão dele. Então, eu vejo que a direita tem essa hipocrisia de perseguir professores pela liberdade de expressão deles, enquanto prega que é a favor da liberdade de expressão e que é contra a censura. Mas o professor pode ser censurado. Na ideologia de vocês, o professor pode ser censurado. E a Constituição fala que nós temos a liberdade de cátedra dos professores. Então aí a gente percebe que a direita defende a liberdade de expressão de pessoas que cometem crimes, mas não defende o professor.